Percepção aguçada. Percepção real das oportunidades, chaves do sucesso. Há pessoas de grande potencial que nunca saem do zero porque não conseguem processar informações a seu favor. Elas perdem muitas oportunidades, apesar de sua grande capacidade. O que é a percepção aguçada? É a capacidade de observar os processos ao redor, com sensibilidade e proatividade, interagindo com eles de modo dinâmico e eficaz. Não se trata apenas de uma maneira astuta de enxergar o mundo. A inteligência e coração devem andar de mãos dadas. Sem essa união, não há contraponto. Amargura demais azeda e complacência, em exagero, fazem perder o foco. Cultive uma relação mais saudável com as pessoas e lide melhor com as próprias carências afetivas. Eis um bom começo. Falar é fácil, não é mesmo? Mas tornar isso real no seu dia a dia não é impossível. Como, afinal, aprimorar a percepção e aprender a se relacionar melhor com as pessoas e os processos que levam ao sucesso? Se a imagem que você tem de si mesmo é distorcida, não poderá enxergar possibilidades nas coisas. Muitos se sentem como as sombras aos pés de um chefe ou dos pais que o sustentam, e só sabem revoltar-se em silêncio em vez de ir à luta. Quem deseja reconhecer as oportunidades da vida, sem distorções, deve cortar a relação umbilical com o passado de perdas. Decida dominar as tristezas, as iras e os medos. Quando eles se anunciarem no campo indelével do coração, faça um esforço para observar tudo com mais calma do que fazia antes. Para perceber as oportunidades antes dos outros, não basta ter os nervos no lugar. Não precisa estar calmo e ter humildade para escutar os outros com todo o coração. Se você ficar surdo por causa do seu orgulho, nunca será de fato um vencedor. O espírito atento a tudo e a todos percebe uma unidade entre dois pontos que antes pareciam diferentes e descobre um novo significado útil. Michael Gorbachev, último secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, ao conceber uma URSS sem a cortina de ferro, Dom Helman Câmara, em seu pioneirismo, não combate a miséria. Bill Gates, ao observar a informática através de uma outra janela. Todos tiveram a percepção, antes dos outros, de que uma determinada combinação de elementos poderiam alcançar as pessoas e trazer-lhe grandes benefícios. Homens de visão unem dentro de si duas pontas de realidade que aparentemente não se relacionam. E isto só se torna possível quando eles aprendem a se manter calmos nas adversidades e a ouvir todos atentamente. Dessa atitude surge um benefício para muitos. As posturas adequadas, suas ou dos outros, brotam da mente que se ilumina primeiro. Atenção para o outro item importante. Hoje em dia, a memória para feitos antigos está perdendo terreno para as respostas rápidas e ágeis. Sentir-se a estrela em torno do qual tudo deve girar e ao mesmo tempo estacionar seguro demais, porque fez algo extraordinário há 6 meses, já não adianta. Para muitos, resta um bom histórico, mas já não tem o que fazer com ele. Sua interação deve ser animada e constante, focada no agora. Sua disposição deve passar uma imagem de companheirismo das batalhas, alguém em que os outros possam confiar. Você perde a visão exata de como extrair do mundo os nutrientes para o seu sucesso quando começa a passar uma imagem de sanguessuga. Quando todos os veem como uma ventosa sugadora, aquele que sempre conta vantagem, que pede um ticket de almoço e não devolve,
que escapa os pepinos sempre na hora H. Essas características, certamente, você não encontra em pessoas como Dalai Lama, Nelson Mandela, Dom Paulo Evaristo, Irmã Dulce e Lia Luft, personalidades que se doam, brilham e, com o seu exemplo, nos fazem sentir faíscas crepitando na alma. Ponha seu olhar atento a devorar tudo ao redor, as porções, mas sem a atitude do egoísta espertalhão. Essa figura já não cabe mais neste mundo. Faça um esforço para perceber o que pode deixar as pessoas mais felizes e ponha seu espírito em alerta. Vale a pena. Tudo depende do jeito de ver e de lidar. Em tudo que nos cerca, existe uma força ainda adormecida, uma porta fechada. A chave está dentro de você, mas sua feliz capacidade de ver o que ninguém ainda capturou com os olhos amargos, com a vontade de ir embora rapidamente assim que der o horário e com o desejo ferino de falar mal de alguém. Não ocupe mais espaço na alma com os pequenos pedregulhos da mente. Observe que terra, ar, água e fogo estão em doses infinitas à sua disposição. Perceba que capacidade, intelecto, ardor e emoção podem agir em conjunto dentro de você, fazendo voar baixo pela vida. Torne-se uma revolução ambulante. Mas cuidado, alma revolucionária não é uma revoltosa. Muitos passam a vida preocupando em serras cortinas, enquanto esquecem-se de olhar pela janela. Cerre as cortinas, mas não esqueça de olhar para fora, com alegria e disposição. O desejo ardente não pode ser confundido com a raiva própria de quem parece querer ter 16 anos para sempre. Observe a si mesmo. Com que matéria-prima emocional você se relaciona com as pessoas? Muitos não avançam em sua trajetória porque atraem mais conflitos do que aliança. Pare de querer compensar suas carências tentando demonstrar força. O que você aprendeu não lhe dá poder sobre a vida de ninguém. Quanto mais você sabe das coisas, mais adquire o direito de olhar com ternura e abraçar com compreensão. Faça amigos, ame sua família e cultive relacionamentos. É por meio deles que você fala com Deus e estimula sua percepção. Tenha seus feitos menos como troféus e mais como capacidade de incentivar. Quando chegamos a algum lugar, é para mostrar aos outros que para eles também é possível. Tenha olhos menos famintos. Em tudo existe uma mensagem a ser percebida. Não se feche totalmente para as broncas, nem se envaideça demais com os elogios. O fascínio por sua própria figura e a raiva contra os outros são licores amargos para a alma e obscurecem a visão. Sirva de exemplo, mas que seu exemplo não o transforme em juiz. Servir de exemplo é fazer com que as pessoas olhem para você e se sintam inspiradas e não julgadas. Há aqueles que, além de juízes de plantão, sentem-se sempre injustiçados, fazendo a linha pobre de mim. Esse perfil torna-se quase suicida quando a isso se soma o desejo de obter vantagens, sem pagar o preço devido, mesmo nas mínimas coisas. A sorte grande tornou-se sinônimo de felicidade. Os prazeres sensoriais tornaram-se objetos de busca desenfreada. O mercado precisa disso. As discussões sobre o simples são sempre levadas a cabo de forma obtusa ou alternativas demais para o cidadão comum. Mas a lógica dos sentidos não explica as coisas que são próprias para a alma. Por isso sofremos. O desejo quase voraz de uma folga no trabalho, em vez de sinceridade, de livrar-se do convívio de alguém da família que só resmunga em vez de harmonizar. Enfim, tudo que você pode provocar prazer imediato transformou-se no foco. Essa perseguição
distorce a percepção do que realmente traz felicidade. Torne-se uma pessoa satisfeita. As pessoas estão insatisfeitas com tudo o tempo todo. São aquelas que, em vez de calçar sapatos para evitar os espinhos, reclamam que não existe couro suficiente para calçar todos os pés existentes no mundo. É de uma arrogância sutil, mas arraigada, que surge a insatisfação constante. A conclusão de que o mundo não serve para mim, que as pessoas não contêm beleza, oportunidades e prazeres suficientes para me satisfazer, aniquila os sonhos aos poucos. Quando descobrimos que carregamos a nossa própria felicidade, não precisamos mais exigir que tudo e todos tragam felicidades até nós. Uma atitude arrogante dispersa sua força. A melhor maneira de morrer mais cedo é cultivar a arrogância. Este estado de espírito determinou o extermínio de várias civilizações. Ponha mais satisfações nos prazeres já conquistados. Olhe sem pressa pela janela. Converse mais atenciosamente com as pessoas. Importe-se de fato se alguém estiver triste. Enfim, humanize-se. Esse é o caminho para tornar mais aguçada sua percepção. Não se apegue às circunstâncias atuais. Deixamos de perceber a verdadeira beleza da vida por passarmos grande parte do tempo vaidosos, orgulhosos ou desanimados. Isso alimenta as adversidades. Sem pressa, medo ou arrogância, pare de observar seu coração. Perceba a natureza dos sentimentos que você anda carregando. Passe a dedicar seus dias à busca sincera pelo caminho correto. Leve a vida com menos ansiedade e com mais generosidade. Perceba que tudo é mudança. Onde você pisa é ponte. Não se apegue aos problemas. Só há passagem. Passar a viver ou não uma sequência de situações mais felizes depende mais da maneira de como você encara a vida do que da sorte grande. São seus pensamentos carregados de emoções negativas, de contrariedade, de insegurança, de medo e de raiva que atraem ocasiões sombrias. Vista seus olhares para o mundo com o véu do espírito, aprimore a sua fé. Albert Einstein afirmava que viver sem fé é como tentar apreciar a música de Beethoven através de uma equação matemática. Sofra menos com as adversidades. O poder que alguma situação tem para nos opinar não é eterno. Em 1968, no fim de Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço, a marca da empresa da nave que aparece em uma das cenas é a Pan Am, que era a mais poderosa companhia aérea da época de 1960. Ninguém imaginaria que ela fosse ruir, como de fato aconteceu bem antes de 2001. Lance um olhar mais espiritualizado sobre o mundo. Para ter um olhar espiritual, não é preciso tornar-se um beato ou um chato. Basta ampliar o seu raio de percepção. Não vivemos num mundo de coisas, mas de ideias. Seres humanos não são máquinas. Compreender as almas das pessoas e o significado intrínsecos de tudo que ocorre nos torna mais completos. Tudo que nos cerca não se encerra com a materialidade das coisas. Quem só enxerga a superfície endurece o coração e perde a alegria de viver. A sua vida não pode ser uma experiência desoladora de combates e equações, de busca por prazeres do corpo e ausência de significado maior nas conquistas. Muitos querem acumular, como se isso o preenchesse. Os bens e as pessoas precisam guardar em si, como se num compartilhamento invisível, um bilhete de Deus, escrito à mão e endereçado a você. Só tem a vida o que você vivifica com a sua alma presente, leve e afável. Nossa maior bagagem cabe no nosso olhar. O que passamos a ver concretiza-se, e onde estamos ausente de carinho,
de reconhecimento, de alegria e de perdão, ali existem televisores de LCD, sempre em preto e branco para os olhos do coração, carros importantes que não levam a lugar algum, casas magníficas onde não se faz sentir a presença de Deus. No trivial já vive o profundo. Percebemos Deus na fusão da aliança invisível entre a emoção e o conhecimento. Quando colocamos os corações nas coisas, o pensamento espiritualiza-se e de cada sorriso vê-se nascer um novo olhar sobre a vida. Aprenda a conquistar as pessoas, a cativar seus superiores, a encantar a sua família, desenvolvendo a sua capacidade de aprender. O filósofo Jacob Bronowski chegou a uma conclusão muito interessante. Os gregos disseram que Orfeu tocou lira com tanta doçura que os animais selvagens foram domados pela mão que tangia as cordas. Não disseram que Orfeu conseguiu esse dom porque se decidiu a ser domador de leões. Aprendendo a escolher os seus sonhos. O que você deseja fazer do fundo do coração que seja plausível e que beneficie um grande número de pessoas? Tenha sonhos nobres e elevados, daqueles que poriam sua assinatura na história. Mas lembre-se, não faça do ato de sonhar uma obstinação, e nem apenas uma maneira mais rápida de obter luxo. Sonhe grande, mas não sinta fome dos sonhos. Coma bem, mas não tenha sonhos apenas para comer melhor. Não passe pela terra apenas com um corpo que andou por entre os prédios. Roupas, por mais chiques que sejam, não passam de mortalhas se quem as veste não põe um significado superior à passagem pela vida. Queira ser maior do que é, pelo bem que pode ainda proporcionar, e não pela posse que todos perseguem apenas para ostentar. Recolha das circunstâncias os tesouros que merece, mas para colocar sobre a face da terra um significado elevado para cada situação, coisa ou vitória. Sua percepção aguçada torna a sua vida valiosa. Se você aprende a estar conectado a Deus, passa a ter olhos mais sensíveis para as pessoas, a ponto de olhar para alguém e saber se ela precisa ou não de você, mesmo sem dizer uma só palavra. Se isso soa samaritanismo demais, observe essa qualidade sob o ponto de vista de um exemplo concreto. Quando Ana Paula Arósio e Sofia Loren foram descobertas na rua, ao acaso por olheiro, certamente eles não deram apenas uma buzinada ou um assovio. Essa percepção é a sensibilidade do arquiteto, o que explica que Oscar Niemeyer tem apenas 2 olhos, como eu ou você, mas consiga visualizar obras prontas. Ele vê o que todos veem, mas enxerga o que ninguém mais enxerga. A casa, o carro, o sucesso e a felicidade já existem em algum lugar. Basta que você enxergue tudo isso pronto, de maneira única, com a sua assinatura. É sabido que as características necessárias para se chegar ao sucesso são o relamento interpessoal, a visão generalista, mas ser bom em algo específico, e a capacidade de se atualizar constantemente. A quantidade de conhecimento dobra a cada 90 dias no mundo atual. Tudo isso será realmente decisivo para o sucesso se sua percepção estiver aguçada. Cuidado com a visão sobre si mesmo após sofrer uma queda na vida. Os espíritos mais preparados são aqueles que já foram jogados às profundezas de depressões e erros. De lá, do fundo, trazem joias, energia de um novo olhar sobre a vida, com 7 sons separados, as 7 notas. O ser humano consegue extrair a beleza de uma sinfonia. Uma última dica para não se perder a percepção do qual realmente vale na vida, vem de Dalai Lama.
sugerindo que devemos dar um significado maior para nossas vidas. O líder político do Tibete disse certa vez ao ilustre amigo Carlos Takahashi: "O ser humano é engraçado, trabalha demais para ganhar dinheiro e para poder comprar remédio, porque trabalha demais."